Como conviver com uma vida familiar de pessoas com diferentes religiões. No Brasil cresceu mais de 30% nos últimos 10 anos, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Não tá fácil para ninguém, né? O levantamento também revela que metade dos casais, olha só, se separa antes de completar 10 anos de união. E eu não, ele gostava de fumar e eu não. Quando decidem ficar juntos, os noivos acreditam que o relacionamento é para sempre. Mas assim como agiu, metade dos casais no país se separa antes dos 10 anos de união. E de acordo com o IBGE, de 2010 a 2021, o número de divórcios aumentou mais de 30%. O tempo médio de um casamento no Brasil diminuiu 2 anos e as separações em que há guarda compartilhada aumentaram quase 5 vezes. A lei do divórcio foi criada em 1977. Vou falar isso baseado biblicamente e também de experiência pessoal na qual eu vivo isso. Esse é o segundo vídeo da parte espiritual que eu estou colocando aqui no meu canal no YouTube. Minha história da parte religiosa, nas minhas decisões e de ter deixado uma denominação evangélica na qual meus pais e toda a minha família pertence para seguir um novo caminho biblicamente, que eu acredito com meus estudos, com uma decisão racional, que é o melhor caminho a ser seguido na parte espiritual. E aí nos comentários desse vídeo que viralizou bastante, me chamou a atenção de uma moça que tem um relacionamento com uma pessoa de diferente religião. No tema do vídeo, eu vou fazer também uma entrevista com a minha esposa para ela participar desse vídeo aqui, uma edição, porque se não fizesse assim, eu não ia conseguir fazer esse vídeo, não é sempre que a gente está juntos, e quando estamos com nossos filhos, é mais difícil de gravar. Alguns versículos bíblicos que foram essenciais para a nossa construção juntos, mesmo com crenças diferentes, e falar um pouco da nossa experiência e como vivemos hoje. É importante colocar ressalvas nesse vídeo que quando casamos, eu tinha a crença da Congregação Cristã do Brasil, fui criado dentro de uma doutrina, de tradição, de familiares que eu contei no primeiro vídeo. Ela também tinha sua tradição evangélica dentro da Universal e passou por outras denominações evangélicas junto à sua família, também com influência, óbvio, deles. Mas no período do nosso namoro, ela começou a ir na congregação comigo e batizamos juntos ali na congregação cristã, casamos devido à nossa necessidade espiritual de legalizarmos o relacionamento, e tudo isso são pontos excelentes da congregação. Vou deixar um vídeo para vocês dos prós e os contras que eu analisei biblicamente. Isso influenciou tanto a minha esposa como os seus familiares, que hoje pertencem também. E após esse período, congregamos juntos, participamos de muitas missões, até o momento que chegou a fase do vídeo inicial que eu fiz de desconforto e questionamentos que eu acabei não encontrando dentro da denominação. Foram várias e várias conversas com a minha esposa. Não foi da noite para o dia as minhas decisões que eu tomei, porque a decisão maior foi sair e seguir um caminho. Mas as decisões a partir daí são inúmeras, como por exemplo, qual igreja eu vou pertencer? Para qual grupo eu vou pertencer? Porque eu acredito na necessidade de uma comunidade para o cristão, assim como para qualquer outra área. E uma das conversas com ela foi da seguinte questão. Ela perguntou para mim, mas não é melhor você ficar aqui na congregação, você tentar mudar as coisas aqui? Eu vou resumir, é óbvio, não vou citar palavras exatas do que foi dito naquela conversa. O ponto principal de divergência de opinião nesse quesito é que eu acredito que quando uma pessoa tem uma crença determinada, acredito em uma mudança na instituição. Primeiro, vamos definir o que é uma denominação evangélica. Uma denominação, um CNPJ, é uma empresa na qual tem uma centralização de poder, seja de um pastor, de líder religioso com outros nomes, ou da congregação cristã, o ancião, os anciãos mais velhos, os cooperadores e todo o grupo de conselho que dita as doutrinas que está aí no seu inário da CCB, que você pode ler no final, mas muitas das doutrinas não são citadas aí, porém ditas abertamente ao público que ouve, e óbvio que existe diferenças de opiniões entre anciãos. Essas regras saem de um grupo formado. E eu acredito que nós não podemos modificar isso. Assim como se eu estivesse na Igreja Católica e eu acredito em proibições e regras humanas, assim como existem em outras denominações. Se eu participasse de qualquer outra religião como essa, não somente a Congregação Cristã no Brasil, mas a Assembleia Quadrangular, Católico, Judaísmo, quando você quer mudar uma denominação,
você está lutando com uma força maior que é a tradição, a cultura, interesses pessoais, ego e muitos outros pontos que não vão ser mudados. Não é questão de desistir de algo. Jesus vindo à Terra hoje, qual denominação ele pertenceria? Zeus, saduceus, todos foram colocados numa mesma cesta entre várias outras religiões da época de Jesus, na qual ele ignorou a todas e falou que o caminho, a verdade e a vida era ele. E a pedra angular foi colocada sobre Pedro, e a partir dos discípulos e apóstolos foi difundida a igreja de Cristo. Imagina que um homem caiu em uma ilha e por algum motivo ele está isolado nessa ilha e ele tem só uma Bíblia. E ele começa a ler aquela Bíblia, não tem nada para fazer, lê a Bíblia, só que ele nunca viu uma igreja, ele não conheceu uma igreja. E aí, de repente, no Novo Testamento, Jesus, o personagem principal desse livro, inaugura uma tal de igreja. E aí em Atos, essa igreja se espalha por toda parte, depois as cartas às igrejas, Apocalipse, ele também fala com as igrejas, e aí ele fica ansioso, eu não vejo a hora de voltar para a civilização para conhecer essa tal de igreja que eu vi aqui, que eu li nesse livro. E aí ele é resgatado e ele chega na sua cidade. E aí ele procura, ele fala para as pessoas, me leva numa igreja, eu quero conhecer a igreja. E eu te pergunto, se a gente levasse ele em um culto das nossas igrejas, ele ficaria decepcionado ou ele ficaria satisfeito porque o que ele está vendo é igual ao que ele leu no livro? Gente, o que é a igreja segundo as Escrituras? Primitiva que nós tentamos praticar até o dia de hoje, que foi a minha decisão nesse período. O período foi muito difícil, é óbvio, passamos por crises no casamento, discussões e quase separação por diversas vezes, tanto da minha parte como da dela, falta de paciência, falta de maturidade, falta de raciocínio nas conversas e falta de colocar nossos interesses em comum em primeira instância, para depois sim discutir sobre nossas diferenças, que todos têm essas diferenças num relacionamento, mas a parte religiosa ela ocupa bastante uma necessidade de atenção, afinal nós temos uma comunidade que todos eram da congregação, amigos, familiares. Nós pertencíamos e tínhamos hábitos dentro dessa denominação. Nós tínhamos atividades, festas, eventos, tudo ligado a pessoas dessa denominação. Nós tínhamos decisões, cultos e etc. dentro do mesmo parâmetro religioso. E mudar isso, toda mudança é difícil na parte profissional, financeira, mudar de cidade, de país. Agora imagine na parte espiritual, religiosa. Exige mais atenção ainda porque a minha salvação, a salvação da minha esposa é individual. Por mais que nós temos crenças diferentes, vale o ponto de entendermos as partes bíblicas de união. Chamamos pai e mãe para nos unir em uma só carne, até que a morte nos separe. Independente da nossa religião, das nossas diferenças, temos que permanecer unidos até a vinda de Cristo. Esse caminho, essa dificuldade que nós tivemos, foi superada a partir do momento que nós colocamos nossos interesses, família, nosso amor, respeito, gostar um do outro, o porquê nós nos unimos, mesmo lá atrás, com religiões diferentes já, pela religião. Mas foi Deus que nos uniu. Eu acredito fortemente que Ele separou a minha esposa para mim, dentre milhares, bilhões de outras pessoas, e separou para ela. Entramos em acordos de conversas, como eu falei, isso não foi da noite para o dia, não foi nada simples, não foi nada fácil, porém superamos juntos. Eu não vou contar o ponto exato da decisão dela, de quando ela começou a estudar a palavra comigo, ter os mesmos questionamentos que nós tínhamos na congregação, congregando juntos. A partir de um momento, num estudo específico, ela preferiu continuar com a sua crença e não seguir adiante como eu segui, mas se ela se sentir à vontade, eu expresso isso aqui ou ela mesma expressa um dia para vocês. E aí eu falei para ela que faria esse vídeo para vocês, que eu deixaria bem claro que nossas diferenças, elas são reais, ainda existentes e muito existentes, porém entramos em acordo. Ela sabe hoje, e me respeita nisso, a importância que eu tenho da família como minha primeira igreja. A instrução dos meus filhos, religiosamente, espiritualmente falando, sou eu que sou o principal mentor. E não um cooperador, um ancião, um pastor, um padre religioso. O pai deve ler a Bíblia para o teu filho. Como diz Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não desviará dele. Bom, pessoal, como prometido, trouxe... Eu não aguento, meu.
Contei um pouco da nossa história que nós passamos juntos, as dificuldades, das diferenças, etc. Mas queria que vocês ouvissem dela essa parte também do que nos ajudou perante Deus a permanecermos juntos, apesar de todas as diferenças, e estarmos juntos até hoje, junto com nossos filhos, que são nossas maiores bênçãos. Vamos lá, vou fazer algumas perguntas para ela, que ela se sente meio desconfortável na frente da câmera, é normal isso. Mas, por exemplo, qual foi o ponto que nós tivemos de comum acordo que nos ajudou a estarmos juntos na questão de diferença religiosa, por exemplo? Acho que o ponto principal, assim, foi a gente se gostar, né? A gente se amar. Perante nossos filhos, a gente sempre coloca que a gente vai parar de discutir na frente deles, tal. É uma guerra isso para todos os casais que têm problemas, é normal isso, todo casal passa. Mas nossos filhos são muito importantes e nessa parte, queria que você falasse também, que a gente sempre conversa sobre a força que ele nos dá nesses momentos. Eu acho que os filhos nos trouxeram maturidade, e com a maturidade que nós temos, somos exemplos para eles. A gente pensa 2 vezes antes de fazer alguma coisa ou de falar alguma coisa perto deles, apesar de alguns momentos não conseguir, mas a gente sempre tenta, né? Força que nos dá através da criação de filhos, e principalmente um ponto que eu queria citar aqui, que eu acho que você concorda, amor, é que nós estamos unidos porque Deus nos separou para tal, até que a morte nos separe. Então não são as diferenças nossas após o nosso relacionamento que nos vai dividir, né? Uhum. Realmente, né, tem que buscar muito a Deus, ser Deus a estrutura do lar. Você, apesar de no momento de dificuldade passar várias coisas na cabeça, quando você tá bravo, você fica irritado, passa muitas coisas na cabeça, mas você tem que lembrar que seu primeiro propósito é com Deus. Antes do ser humano que tá ali na sua frente, você tem um primeiro propósito com Deus. E você tem, para quem tem filho, né, acaba pensando nos filhos, né? Mas sempre lembrar que seu primeiro propósito é com Deus, depois você tem que cumprir o seu propósito consigo mesma, porque você fez uma promessa perante Deus de cumprir com todos. Então, eu acho que você se respeitar em primeiro lugar, de você em primeiro, você consegue cuidar do segundo, que é o seu parceiro. E daí você vai se alinhando com a ajuda de Deus, né? Você daí tem os filhos, que são uma base muito forte, estrutura, que nos ajuda em tudo, e que são, os pais são exemplo. Então, é Deus, a pessoa, daí tem o parceiro, uma sociedade que você também prometeu, né? Convive. Então tem, primeiramente, eu acho que a promessa é feita com Deus. Muito bom. Então, só para concluir nós dois juntos aqui, a questão não é que nós temos um relacionamento perfeito, é justamente mostrar as fraquezas e fragilidades de um ser humano qualquer que se une com outro ser humano, que traz bagagens da família, do pai, da mãe, as dificuldades que nós temos de lutar contra defeitos que nós muitas vezes víamos em pai e mãe, agora repete isso. Então é muito olhar para nós mesmos, como foi falado pela minha esposa, eu concordo plenamente com isso, olhar para si perante Deus, depois o relacionamento. Então é isso, gente. Até a próxima. Beijo. E para terminar esse vídeo, eu vou fazer algo que, sinceramente, é até meio desconfortável. Abri uma mensagem particular na qual eu enviei em uma das nossas brigas, que foi decisiva em nosso relacionamento, em ficarmos juntos até que a morte nos separe. Por mais que especialistas, como você verá agora, pesquisas sobre divórcios, alguns especialistas dizem que o divórcio foi bom, foi inventado para que ninguém viva num relacionamento tóxico, e se não está bem, separe se você é diferente. Você sempre será diferente, você sempre terá problemas, independente de quem está ao seu lado. Isso não somente no relacionamento, num casamento, mas também numa empresa, na sociedade de forma geral, família. Assista esses trechos de vídeos que eu vou passar para vocês e depois preste atenção a essa carta. Como eu falei, é algo ruim de se abrir muitas das vezes a público, mas acredito fortemente que vai impactar positivamente a vida de muitos casais. Mande esse vídeo para o seu amigo casado que está pensando em separar. Assista esse vídeo junto com sua esposa e te encontro até o próximo vídeo. Durante as décadas seguintes, havia preconceito contra os divorciados, o que vem sendo cada vez mais superado.
Não tem sentido as pessoas ficarem juntas e numa situação de desgaste de relacionamento. O analista socioeconômico do IBGE explica que esses números são resultado de dois fatores: o confinamento durante a pandemia e a facilidade na hora de se separar. Ocorreu a possibilidade das pessoas fazerem o sistema online, né, o divórcio online. Então isso também acabou, de uma certa forma, facilitando esse processo. Apesar dos dois divórcios, Gil ainda não desistiu. A senhora pensa em casar de novo? Com certeza. Deus diz, melhor que não esteja só. O Interamericano de Desenvolvimento mostrou a relação entre as novelas da Globo e o número de divórcios dos brasileiros. Segundo os resultados da pesquisa, os divórcios aumentaram significativamente depois que o sinal da Globo se torna disponível nas cidades do país. O estudo também analisou o conteúdo de 115 novelas exibidas nesse período e concluiu que 26% das personagens principais eram infiéis a seus parceiros. Pegarei pontos específicos na minha carta. Não consigo dormir, fiquei ao teu lado ouvindo sua respiração e pensando em tudo que juntos já passamos e conseguimos superar. Essa semana mesmo estávamos comemorando isso, lembra? Acredito muito que nosso casamento é uma afronta ao mal e ele até o fim da minha vida e da sua fará de tudo que está no seu controle para nos dividir. Quebrar uma família, falir o bem mais precioso que existe na Terra. Vou ser muito sincero, eu nunca senti tanta raiva de você como senti ontem, ao ponto de falar coisas que eu sabia que te machucam muito. Fui imbecil. Te peço perdão em nome do Senhor Jesus. Eu estou errado, perdi toda a razão, que eu acredito que eu tinha até aquele momento, que falei as coisas que eu sabia que eram que mais iam te ferir. E foi uma briga muito besta, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, mais uma. Por causa de ego, por causa de diferenças. Continuando, mas não adianta muitas palavras se nós dois não entrarmos na seguinte reflexão. A separação te aliviaria ou me aliviaria de algo? Seria melhor para nós e para as crianças? Seria melhor do que juntos? Temos motivos suficientes para não voltarmos atrás e, apesar de abrirmos uma brecha para o diabo entrar em nosso relacionamento e nos tirar um do outro, destruir nossa família? Eu respondo por mim. Quero que você me responda, se necessário, leia várias vezes esse texto antes. Eu também estou chateado com você, apesar de ser o mais errado ontem, depois de falar aquilo. Gostaria de refletir na seguinte questão. Eu não sentia, como eu te amava no começo do relacionamento, o amor que eu sinto hoje. Nossas inúmeras brigas, principalmente na frente das crianças, em certos momentos, até me questionava com toda sinceridade se eu realmente não sentia o amor por você, gostar, querer você. Mas isso foi mudando muito de poucos anos pra cá. Eu acredito que nunca te amei tanto, nunca senti tanta vontade de estar junto e mostrar aos nossos filhos que o amor vence qualquer batalha, como sinto hoje. Hoje, em específico, estou com raiva, etc. Mas é um momento e eu não vou me deixar levar pelo momento. Esse mesmo esforço e compreensão racional da situação com você, espero que seja sincero em me responder também essas perguntas, se achar conveniente me responder. Se não achar, somente responda para você mesmo. Após qualquer briga, eu sei que nosso relacionamento volta a quase estaca zero de começar uma reaproximação e mesmo carinho e respeito que estávamos ontem, 19h10 da noite. Eu sei que não vai ser fácil me perdoar. Conheço o seu ego, suas diferenças. Eu amo você. Eu não sei o que seria de mim sem você, mas meu gênio e ego podem me deixar tranquilos, entre aspas, mesmo nunca mais falando com você. Mesmo te machucando, eu luto contra isso. Você também tem um gênio forte, sabe muito bem do que eu estou dizendo. E sabe muito bem que já fez isso, que eu fiz ontem, no passado também, usando palavras que sabia que iriam causar um dano, uma ferida, e por raiva e emoção me disse, você sabe disso, preciso que reflita sobre tudo pensando em nós. Após isso, vou encerrar a carta e a reflexão que eu deixo é: a palavra lançada assim como uma flecha não tem mais volta. Cuidado com suas palavras. Esse canal e minha rede vizinha que eu mostro os bastidores da minha vida, eu estou sempre postando vídeos sobre espiritualidade, religião e também vendas, na qual o meu trabalho como gestor de vendas e o meu hobby aqui na internet é passar conteúdo adiante e 99% gratuito. Não é porque eu sou uma boa pessoa, é porque eu sei que se eu entregar o meu melhor de graça para vocês, uma hora ou outra vocês podem também comprar algo meu aqui na internet, passando credibilidade, conhecimento e autoridade no assunto estudado e falado aqui. Meu lema é falar e ensinar apenas aquilo que eu faço. Você quer aprender sobre comunicação, oratória, como se comunicar melhor com sua família, com seus filhos, no seu emprego, no seu trabalho, no seu empreendimento, nas vendas? Continue seguindo os meus conteúdos, principalmente na rede vizinha que eu deixei para vocês aí. Afinal, o seu melhor médico, o seu melhor advogado ou o melhor engenheiro e qualquer outra área é o que mais bem se comunica com os seus clientes, pacientes, cônjuges, filhos. A comunicação me permitiu isso, expressar todo esse vídeo para vocês. E ela é essencial para todo ser humano.
Eu estimulo muito meus filhos a fazerem vídeo, falar em público, se colocar em situações desconfortáveis. E deixo esse tema para o próximo vídeo, que já ficou longo demais esse. Se você não sabe o seu destino final, se você não sabe qual o objetivo da sua caminhada, qualquer caminho serve. Agora, se você sabe ensinar a rota, ensine ao maior número de pessoas possíveis. Deus abençoe a todos.